Então vamos começar a resolver as questões de trigonometria da apostila. A gente vai resolver especialmente questões do Enem. A questão 9 é um contexto. Um satélite de telecomunicações ele está fazendo órbita em volta da Terra. Nisso ele diz que o satélite ele fica a uma distância maior e uma distância menor da Terra. Essa distância maior ele vai chamar de apogeu. Na órbita do satélite tem um momento que ele fica uma distância maior e outro momento que ele fica uma distância menor em relação do satélite ao centro da Terra. E ele dá essa função, que é um R de t, que é uma função que o valor dela diz a distância do satélite até o centro da Terra, que significa como se fosse um raio. Então é um R de t. Em relação do tempo, você tem uma distância do satélite até o centro da Terra. E ele dá essa função, que é uma função que dentro dela tem um cosseno. O que ele pede na questão é para você somar essa distância máxima que o satélite atinge, mais a distância mínima. A distância máxima do satélite até o centro da Terra, mais a distância mínima. Na prática é isso, a gente tem uma distância, um momento na órbita que o satélite está a uma distância da Terra e outro que ele está na distância máxima da Terra. Então o que a gente tem que avaliar é os valores que essa função pode tomar, especialmente o valor máximo e o valor mínimo dessa função. Como ela tem uma cosseno na função, isso significa que ela vai ter um comportamento periódico, ou seja, ela vai se repetir. A gente vai ter um momento que vai ter uma distância maior da Terra, outro menor, uma distância maior, menor. E assim vai se repetir em relação ao tempo. Você vai ter movimentos repetidos em volta da Terra. Então, para analisar os valores máximos e mínimos dessa função, a gente tem que lembrar que o cosseno é uma função que ela é limitada. Ela é sempre maior que menos 1 e sempre menor que 1. Se a gente for ver a função cosseno, ela é desse jeito. Ela está limitada por essa linha no y, que é o valor que a função vai tomar. No máximo é 1, no mínimo é menos 1. A gente pode ver uma animação aqui que o cosseno é esse valor desse eixo sempre. Então a distância de um ponto, no máximo ele pode tomar é quando ele está nesse ponto, no eixo do cosseno, no eixo x. Vai ser igual a 1 porque nosso círculo é unitário, ele tem raio 1. Então o máximo vai ser 1 e o mínimo valor do cosseno vai ser menos 1. Então a gente tem que analisar essa função com os valores onde o cosseno de 0,06t, isso vai ser igual a menos 1 e outro em que isso vai ser igual a 1. Então nas contas a gente tem que analisar o valor máximo da função r de t e o valor mínimo da função r de t. Aqui a gente tem uma diferença porque o cosseno ele está no denominador, ele está na fração, ele está embaixo. Quando ele está embaixo, quando você divide por um valor menor, na verdade você está aumentando o valor dessa fração. Então por isso o r de t máximo vai ser quando o cosseno é menos 1. Isso vai resultar que vai multiplicar 0,15 por menos 1, vai ficar menos 0,15. 1 menos 0,15 é 0,85. Repete o numerador e efetuando essa divisão, que a gente pode ver aqui, vai dar 6.900. Já o r de t mínimo, a gente faz o mesmo processo, mas no lugar do menos 1 do cosseno, a gente vai botar 1, que é o máximo do cosseno. O máximo vai dar o valor mínimo porque está no denominador. Então, a gente efetua, uma vez 0,15 é a mesma coisa que 0,15, mais 0,15 é 1,15. Repete o numerador e efetua a divisão que a gente pode ver aqui. Isso vai dar 5.100. E somando os dois, a gente encontra 12.000, que é o resultado para marcar o gabarito. A questão 10 é uma questão muito comum, que ele fala um contexto de um balão atmosférico, que quer se saber a altura desse balão. Para isso, mede-se uma distância do local onde ele foi solto até uma posição, que a gente vai chamar de A, e essa distância percorrida é 1 metro, 1,8 km, e mede esse ângulo entre o solo que se andou e o balão. Nesse caso, até o A é 60 graus, e a partir do A a gente vai percorrer uma distância também, e marcar essa distância percorrida. Nesse caso, deu
3,7 km. E mede também o ângulo do solo até onde o balão aponta. Nesse caso deu 30 graus. Nessa questão a gente não precisa de todas essas informações para fazer ela. A gente pode lembrar das funções trigonométricas. Nesse caso a gente tem um lado e um ângulo. Uma função que relaciona esses dois lados, a altura que a gente quer descobrir e um lado dado, a gente tem um ângulo nesse triângulo retângulo, então a gente pode usar as funções trigonométricas. Uma delas é a tangente. Tangente de um ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Nesse caso é o que a gente quer. A altura é o cateto oposto e esse outro lado aqui é o cateto adjacente, é o valor dado. A gente tem que lembrar também que o 60 é um ângulo notável. É um ângulo que a gente sabe o valor de seno, cosseno e tangente deles. Nesse caso é interessante a gente saber a tangente de 60 graus. Pela tabela que a gente constrói, a gente sabe que é raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. Então a gente olha para esse triângulo aqui com mais detalhes. A gente tem um lado, um ângulo e a altura. A tangente relaciona esses dois lados. Então a gente pode escrever que tangente de 60 graus, tangente desse ângulo, é cateto oposto, que é h, dividido por cateto adjacente, que é esse lado que mede 1,8 km. Então a gente escreve tangente de 60 graus é h dividido por 1,8. A gente sabe que tangente de 60 é raiz de 3, então no lugar de tangente de 60 a gente vai botar raiz de 3. Isso é igual a h dividido por 1,8. A gente pode passar esse 1,8 multiplicando, vai ficar raiz de 3 vezes 1,8, isso vai ser igual a h, que é o que a gente quer descobrir. A gente sabe que raiz de 3 é aproximadamente 1,773, pode ser só 1,7 também, e substitui. E falta só efetuar essa multiplicação. Se você tiver dificuldade, você olha aqui nesse quadro, tem efetuado a multiplicação. E assim a gente encontra que h na verdade é 1,3, que é a opção para marcar no gabarito. A questão 11 dá um exemplo de skatistas que conseguiram, no X Games Brasil, efetuar a manobra que é chamada de 900, que significa que o skatista ele dá voltas no ar que correspondem a 900 graus. A pergunta é quantas voltas correspondem a 900 graus? A gente sabe que uma volta corresponde a 360 graus. Duas voltas vão ser 360 mais 360 e assim por diante. Então o que a gente precisa fazer é dividir 900 por 360, porque isso corresponde a uma volta. Efetuando a divisão aqui, a gente percebe que precisa 2,5. O que é que isso vai representar? 2,5 voltas, que é 2 voltas e meia, que é o item que a gente marca. A questão 12 é um contexto de uma torre na Europa, só que essa torre ela é construída de maneira que ela tem uma certa inclinação. Ele diz que é um prisma oblíquo, esse oblíquo vem por causa dessa inclinação, de base quadrada. Se a base é quadrada, então na base está um quadrado. Então se esse lado é x, esse outro lado também vai ser x. Ele diz que a inclinação da torre com a reta vertical, que é essa reta para cima, é de 15 graus. Então, com a reta vertical, por ser vertical com a base, essa reta vai fazer um ângulo de 90 graus. Por causa disso, isso vai se representar a altura. E ele diz também que a altura é 114 metros. Ele pede qual é a área da base. Ele dá também para usar tangente de 15 graus com 0,26, uma aproximação. Se ele pede qual é a área da base, a gente sabe que a base é composta por um quadrado, que é um prisma oblíquo de base quadrada. E a gente sabe que a área de um quadrado é simplesmente lado vezes lado. Então a gente tem que saber essa fórmula aqui, guardar essa informação. O que a gente percebe aqui é que a gente formou um triângulo retângulo, onde a gente tem um ângulo de 90 graus, ou seja, a gente vai ter hipotenusa e catetos. Então, no triângulo retângulo, a gente pode usar as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. O que a gente observa? Que o ângulo está apontando para um cateto, e o que a gente está interessado são os dois catetos, porque ele deu um cateto, que é a altura, e a gente quer saber o outro cateto, que é o lado do quadrado. Então, uma função que relaciona os dois é a tangente de cateto oposto sobre cateto adjacente, que é as duas informações dadas. E o ângulo aqui é de 15 graus, então a gente vai ter que fazer a tangente de 15 graus.
curioso, né, que ele deu justamente esse valor. Então a gente vai escrever tangente de 15 graus é igual a cateto oposto. Olha o ângulo, ele está apontando para o cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, cateto que está colado no ângulo. Nesse caso é a altura, que é 114 metros. Então tangente de 15 é igual a x dividido por 114. Tangente de 15 ele deu que é 0,26. A gente substitui no lugar de tangente de 15, 0,26. Isso é igual a x dividido por 114. Então 114 pode ir multiplicando, ficando x igual a 0,26 vezes 114. Então basta efetuar essa multiplicação. Para quem tem dificuldade com multiplicação com vírgula, a gente pode ver aqui a efetuação da multiplicação. Que a gente encontra que x é igual a 29,64. O que representava o x? O x era um dos lados da base, que era um quadrado. Então o x a gente vai utilizar nessa forma, porque ele pergunta a área da base. Substituindo o x aqui no quadrado para encontrar a área, é justamente x ao quadrado. Isso é aproximadamente 878. Mas o que responde é que que a área é maior que 700. Então precisa achar o valor exato, apenas que é maior que 700 metros quadrados. A questão 13 diz que tem-se uma máquina que produz diariamente X dezenas, é importante notar isso, X dezenas de uma certa peça. E esse valor em milhares de reais é descrito pela essa função. Essa função descreve o custo da produção dessas X dezenas de peças em milhões de reais. Depois a gente tem uma função que diz o valor da venda de X dezenas de peças em milhares de reais. Ele diz que esse x ele vai variar de 0 a 6, ou seja, o mínimo valor de x vai ser o 0 e o máximo valor de x vai ser 6. Ele pergunta qual o lucro obtido na produção de 3 dezenas. Perceba que aqui a gente tem dezenas e aqui também a gente tem dezenas, então a gente vai utilizar só 3 no lugar de 30. Nas contas a gente tem que lembrar primeiro que o lucro corresponde a o valor da venda menos o custo. Então a gente deu a função. Então ele deu a função do valor da venda e deu a função do custo. Como ele quer o lucro obtido por 3 dezenas de peças, então a gente tem que calcular o valor da venda de 3 dezenas de peças e subtrair isso o custo de 3 dezenas de peças. Então a gente vai substituir na função v o número 3, resultando que no lugar de x vai ficar 3. Daqui a gente vai encontrar, repete essa parte que multiplica, vai ter seno de 3π dividido por 12. Isso a gente pode dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. Para encontrar isso aqui, essa parte multiplica o seno de π sobre 4. Só que π sobre 4 a gente sabe que é 45 graus. E 45 graus é um ângulo notável. 45 graus representa esse ângulo aqui. Esse ângulo notável, o seno e o cosseno é igual. Quanto é? Raiz de 2 sobre 2. Substituindo o seno de π sobre 4 por raiz de 2 sobre 2, a gente vai encontrar isso aqui. A gente lembra que multiplicar raiz de 2 por raiz de 2, isso vai dar o valor de dentro, vai dar 2, ficando 3 vezes 2 dividido por 2. Multiplicar por 2 e dividir por 2 é a mesma coisa que nada, então a gente pode cancelar esse 2 com esse 2, sobrando 3. Então o valor da venda de 3 dezenas de peças é R$3.000. Porque esse valor está em milhares. Agora a gente calcula o valor do custo da produção de 3 dezenas de peças. O custo de 3 vai dar, substituindo no lugar de x, 3. 2 menos cosseno de 3π dividido por 6. Aqui a gente pode também dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Repetindo 2 menos cosseno de π sobre 2, a gente sabe que é 90 graus, está bem aqui. E o cosseno dele é fácil, porque o cosseno se é essa medida no eixo x, o cosseno de 90 graus não vai nem para a direita nem para a esquerda, então é zero. Então substituindo o cosseno de π sobre 2, zero. 2 menos 0 dá 2, R$2.000. O lucro de 3 dezenas de peças vai ser o valor da venda de 3 dezenas de peças menos o custo de 3 dezenas de peças. Isso vai ser igual a 3 menos 2, que é o que a gente encontrou. Isso é igual a 1, mas esse 1 significa R$1.000, porque está em milhares, que é o valor que a gente marca na apostila. Essa questão 14 é uma questão bastante elaborada. Ela mostra uma maneira de como calcular a distância de Marte ao Sol.
Sabendo, por exemplo, a distância da Terra ao Sol e conhecendo algumas informações e obtendo informações por observação. Então ele vai dar um esquema onde a gente tem o Sol no meio, a gente vai ter a Terra que vai fazer uma órbita em volta do Sol e Marte que vai fazer uma órbita maior em volta do Sol, porque Marte está mais distante do Sol do que a Terra. Então M vai representar Marte, T vai representar a Terra, S vai representar o Sol. E observações mostram sempre à meia-noite, após 106 dias, Marte, partindo do ponto que ele está alinhado com a Terra em relação ao Sol, vai estar nessa posição, M', após 106 dias. Nessa posição, após esse tempo, a Terra vai estar a essa posição, que é o T'. Sabe-se também que o ângulo que a gente tem do Sol à Terra a Marte, então esse ângulo aqui, é de exatamente 90 graus, então esse ângulo é reto. Dá-se essa informação, sabendo que o tempo de revolução de Marte, que é o tempo de Marte dar uma volta em torno do Sol, é de 687 dias. E a distância da Terra ao Sol, sabe-se a distância TS, é aproximadamente 149 milhões e 500 mil quilômetros. Ele pede para usar aproximar o cosseno de 49 graus por 0,66 e pergunta a distância de Marte ao Sol. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que é possível fazer uma regra de 3, porque a gente está idealizando tudo aqui praticamente. Porque aqui a gente vai pensar que os astros fazem movimentos uniformes em volta do Sol e que esses movimentos, além disso, são circulares. Não é o que a gente tem na realidade, mas com essa idealização a gente pode fazer uma regra de 3, porque vai ser proporcional todo o movimento deles. Então a gente vai ter que esse arco M', isso, isso está para 360 graus, porque isso aqui forma uma circunferência, assim como os 106 dias, que é o tempo que demorou para Marte vir dessa posição até aqui, está para 687 dias, que é o tempo que Marte dá para dar uma volta inteira. Então, construída essa relação, a gente pode passar o 360 multiplicando. Assim, efetuando essa operação, a gente vai encontrar que MM', esse arco na verdade, corresponde a 55,54 graus. Além disso, a gente percebeu que aqui a gente tinha um triângulo retângulo, porque aqui a gente tinha um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo TST', isso vai ser igual ao ângulo todo, que é 105 graus, menos esse ângulo aqui, que é TSM, que é o que a gente acabou de encontrar. Vai ser esse 105 menos os 55 graus. Isso vai dar aproximadamente 49 graus. Então aqui nesse triângulo retângulo, esse ângulo aqui é de 49 graus. Eu botei ele bem aqui. Como a gente quer encontrar Marte em relação ao Sol, essa distância a gente tem que ter uma função trigonométrica que a gente pode aplicar, porque aqui é um triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, mas que dentro dela tenha a hipotenusa, que é esse lado aqui. Uma função que convenientemente ele deu o cosseno de 49 graus, então deixa eu usar o cosseno nesse ângulo aqui. Cosseno de 49 graus ele deu que é 0,66 para a gente usar. E ele também deu esse lado, que é T'S, a distância do Sol à Terra, é esse o valor. Então a gente vai substituir o cosseno de 49 graus, que a gente sabe que é cateto adjacente dividido por hipotenusa, cateto adjacente, é esse lado aqui, TS, que é o que a gente tem, que é esse valor aqui. E a hipotenusa, MS, que é o que a gente quer descobrir. A gente substitui, no lugar de cosseno de 49 graus, 0,66. Substitui aqui e passa o MS multiplicando e o cosseno dividindo. Vai ficar esse valor aqui. Efetuando essa divisão, a gente encontra esse valor que é o que marca o gabarito. A questão 15 tem várias formas de resolver, porque a gente tem ângulos muito conhecidos aqui. Ele diz que um certo barco está caminhando em linha reta e ele faz medições de ângulos em relação a uma ilha, uma praia.
Ele faz a medida desses ângulos em 2 pontos, que ele mede essa distância entre 2 pontos. Ele quer saber a melhor distância da linha que esse barco percorre até a praia. Ele disse que nas medidas desses ângulos ele tem um ângulo alfa e a próxima medida ele mostra que é 2 vezes alfa, então o dobro do ângulo anterior. Ele pede para a gente supor que alfa seja igual a 30 graus e que a distância AB que ele mediu é 2.000 metros. Qual a menor distância entre o barco e a praia? Como eu disse, essa menor distância vai ser justamente a altura desse triângulo retângulo, que a menor distância de um ponto para uma reta é uma reta que passa pelo ponto e encontra a outra reta formando um ângulo de 90 graus. Se a gente sabe que esse ângulo aqui é 30 e esse aqui é 2 vezes 30, então 60, é interessante a gente perceber que a gente sabe uma propriedade de todo triângulo, que a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180 graus. Aqui a gente tem uma demonstração simples. A gente sabe o axioma das paralelas, que por uma linha, um ponto fora dessa linha, passa exatamente uma linha paralela a essa primeira linha, esse é o axioma. Então com isso a gente vai ter aqueles ângulos correspondentes, duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo vermelho vai ser igual a esse, que é oposto ao vértice, então vai ser igual a esse, e o azul da mesma maneira, vai ser igual a esse, e oposto pelo vértice igual a esse. E aqui a gente tem sempre que a soma dos três ângulos de um triângulo vai formar um ângulo raso, então 180 graus. Com isso a gente pode encontrar, sabendo que a altura faz ângulo de 90, todos os outros ângulos desse triângulo. Aqui é um ângulo raso, então 60 para chegar a 180, com certeza aqui tem que ser 120. 120, 30, qual outro ângulo tem que ser aqui? 120 mais 30 é 150. Para dar 180, com certeza aqui tem que ser 30. E o último, 60, 90, com certeza aqui tem que ser 30 para dar 180. A gente encontra esses ângulos. Então as contas consistem em perceber que o triângulo ABP ele tem dois ângulos iguais. Tem esse ângulo de 30 graus e esse ângulo de 30 graus. Eles são iguais. Então, consequentemente, esse lado que ele deu, que é de 2.000 metros, é igual ao lado BP. Porque esse triângulo é isósceles. Eles têm esses dois ângulos iguais, então esses dois lados vão ser iguais. Embora no desenho não pareça. Então, se a gente agora sabe a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, a gente pode usar um dos ângulos notáveis e encontrar a altura. Por exemplo, a gente pode fazer cosseno de 30 graus. Olhando para esse ângulo, que é 30 graus, cosseno é cateto adjacente, que é a altura que a gente quer descobrir, dividido por hipotenusa, que é o lado que a gente acabou de descobrir, que é 2.000 metros. Então, cosseno de 30 graus, a gente sabe pela tabela, porque é um ângulo notável, que é a raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a cateto adjacente, que é H, dividido por hipotenusa, que é BP. BP a gente viu que é 2.000 metros, porque é igual a AB. Então, construindo isso, a gente pode, por exemplo, multiplicar os dois lados por 2.000. Se multiplicar por 2.000, vai ficar só H aqui, porque está dividindo aqui por 2.000. E multiplicar por 2.000 aqui, vai ficar 2.000 dividido por 2, vai dar só 1.000. 1.000 vezes raiz de 3. 1.000 raiz de 3 igual a H, que é o que marca o gabarito. A questão 16 é uma questão mais interessante ainda. A gente tem uma maneira mais recente, mais simples, de calcular, de estimar, por exemplo, a distância da Terra ao Sol, conhecendo a distância da Terra à Lua. Então, com o auxílio da Lua, a gente consegue estimar muito bem a distância da Terra ao Sol, utilizando apenas trigonometria. Ele dá esse esquema, que se a gente medir o ângulo que o Sol faz com a Terra à Lua, isso quando a Lua é minguante e crescente, o ângulo que a Lua faz da Terra ao Sol, Sol, Lua, Terra, esse ângulo é de 90 graus. Ele dá essa situação, que se a gente medir o ângulo da Terra à Lua ao Sol, quando ela está crescente e minguante, esse ângulo vai ser de 90 graus. Ele dá essas informações que T1, o tempo da Lua vir de crescente até minguante, foi 14 dias, 14,9 dias. E o tempo da lei de minguante a crescente foi de 14,8 dias. Ele pergunta,
a razão dl, que é a distância Terra-Lua, por ds, que é a distância Terra-Sol. Ele pede essa razão aproximadamente. E Aristarco de Samos, que viveu nessa época, ele conseguiu, nesse trabalho aqui, que é Aristarco nos formatos e distâncias do Sol e da Lua, feitos assim para a época impressionantes, como por exemplo calcular matematicamente a distância da Terra ao Sol, como também a distância da Terra à Lua e respectivamente os raios da Lua e do Sol. Isso utilizando axiomas, uma série de postulados que ele propôs como convincentes a qualquer um, e utilizando eles chegar nessas distâncias e nessas medidas. Primeiro que as órbitas são circulares. Os astros fazem órbitas circulares em volta da Terra. Outra coisa é que eles fazem, além disso, movimento uniforme. Eles fazem essa volta de maneira sempre proporcional, nunca alterando o movimento. Como ele disse que o movimento é uniforme, ele é dessa maneira. Ele faz uma órbita circular em volta do Sol, mantendo a velocidade constante desse movimento, por isso uniforme. Isso é facilmente descrito por funções seno e cosseno, como a gente pode ver aqui. Por causa do movimento ser uniforme e ser tudo proporcional, com isso a gente pode fazer uma regra de 3, que é 29,7 é o valor da soma de T1 mais T2, ou seja, 29,7 é o tempo da Lua dar uma volta em torno da Terra. Somei esses dois valores, 29,7. Isso vai estar para 14,8, que é esse primeiro momento, T1, da Lua minguante à Lua crescente. Esse tempo, o tempo total, vai estar para esse tempo, perceba que a gente tem dois ângulos aqui. Como 360 graus, que é uma volta inteira, vai estar para 2 vezes alfa, que é pois esses dois ângulos são iguais. Em tempo, uma volta em torno da Lua dividido por só essa volta T2 vai ser igual a uma volta inteira na circunferência, que é 360 graus, dividido por 2 alfa. Dessa maneira, efetuando multiplicações e divisões, a gente encontra que 59,5 alfa vai ser igual a 5.328. Assim, efetuando a divisão, a gente vai encontrar que alfa vai ser igual a 89,7. Se a gente descobriu alfa e ele quer o dl sobre ds, a gente percebe que dl, que é a distância da Lua, nesse ângulo alfa, vai ser o cateto adjacente. E ds vai ser a distância da Terra ao Sol, que é esse segmento, vai ser a hipotenusa, porque o ângulo de 90 está aqui. Então vai ser cateto adjacente dividido por hipotenusa, cosseno de 89,7 graus, que é esse ângulo aqui, que é o que vai marcar o gabarito. Mas só com esse ângulo você já consegue distinguir dos outros itens. A questão 17 diz assim, que o IBGE faz pesquisa por produtos sazonais, ou seja, são aqueles produtos que têm ciclos bem definidos de produção. Tem épocas do ano que o arroz, por exemplo, está mais barato, que o feijão está mais barato e que, por exemplo, os dois eles aumentam e diminuem. E esses ciclos são produções bem definidas, por exemplo, é sempre a mesma época do ano que isso acontece. E ele dá também um contexto de procura e demanda, ou seja, ele diz que o mercado ele é escasso, você tem poucos produtos, com isso o preço dele vai ser elevado, porque a procura é muita e a disponibilidade é pouca. E a parte importante, ora a disponibilidade de produtos é abundante, mas com preços baixos. Se você tem muitos produtos e poucas pessoas querendo comprar, o preço desse produto vai diminuir. E ele dá uma função que o preço de um certo produto é dado por essa função, P de x igual a 8 mais 5 cosseno de π de x menos π dividido por 6. Além disso, ele diz que x representa um mês. X igual a 1 vai representar janeiro, x igual a 2 vai representar fevereiro. Assim até x igual a 12 que vai representar claramente dezembro. Ele pergunta qual o meio de produção máxima. Como a gente viu que hora é abundante e o preço é mínimo, então a produção máxima é representar o preço mínimo. E se essa função descreve o preço, a gente tem que achar o valor mínimo dessa função.
Como nela a gente tem um cosseno, a gente vai ter que analisar a função cosseno. A gente sabe que ela é máxima aqui, quando o cosseno é igual a zero, e a gente sabe que ela é mínima aqui, quando o cosseno é igual a 180 ou π. Então, se a gente quer o valor mínimo daquela função, que é o preço mínimo, a gente vai perceber que o cosseno do ângulo desse ângulo aqui vai ser igual a -1. Então, o que a gente tem que analisar, como esse cosseno vai dar -1, tudo que está aqui dentro vai ser igual a quê? Se um cosseno está dando igual a -1, com certeza o ângulo aqui de dentro é igual a π. Então, a gente vai igualar aqui de dentro, πx menos π dividido por 6, isso é igual a π. Multiplicando 6 vai ficar πx menos π igual a 6. Então, esse menos π vai para cá mais π, 6π mais π vai dar 7π. Como a gente tem esse π multiplicando, dividindo 7π por π vai dar só 7. Então, x igual a 7. Como x representava os meses, o mês 7 é julho, que é o que vai marcar o gabarito, marcar na apostila. E a questão 18 é uma questão bem simples, que a gente vai usar também as funções trigonométricas. Vai perceber um triângulo retângulo e usar as funções trigonométricas para descobrir o valor desejado. E essa fica com vocês aí. Bons estudos!